Oiê! Hoje vamos falar sobre os livros que eu quero muito ler agora em 2026. E eu percebi que eu tô muito mais realista do que quando eu tava com o canal antigamente, porque eu colocava, 12, 15, 20 livros na lista. E hoje eu fui bem mais pé no chão e coloquei 5 livros, 6 livros. Eu fiz isso porque eu sei que não tenho como ler tanto livro assim. Vão surgir outros livros que eu vou querer colocar na frente e algum lançamento, alguma coisa assim. E eu tô tentando desencalhar os livros da minha estante, então eu tô tentando ler todos os livros físicos que eu tenho aqui pra me desfazer de alguns, porque eu não vou conseguir manter todos os livros que eu tenho e também conseguir comprar novos livros, né? Então, por isso que eu tô priorizando isso, mas eu também tô lendo muito no Kindle, então eu sei que eu vou ter livros que eu vou ler pelo Kindle, que não estão aqui, eu só selecionei livros físicos. Mas então vamos lá, eu só botei eles aqui, vai ser uma ordem aleatória da minha cabeça, tá? O primeiro não tinha como ser outro, eu selecionei Hamnet, eu tô com essa edição aqui da nossa falecida Intrínsecos, e eu recebi esse livro há muito tempo, quando eu assinava, e existia Intrínsecos, não existe mais, e agora ele foi adaptado pro cinema, então me deu muita vontade de ler. E basicamente, eu vou até mostrar a capinha dele pra vocês aqui. Essa é a capa que ele foi lançado, vai contar a história do filho do Shakespeare, com a esposa dele, Agnes, eu acho que é o nome dela. Ele faleceu, né, o filho deles com 11 anos, e vai contar... Eu não sei se vai contar a história desde que ele nasceu, ou se vai falar especificamente como ficou a vida deles depois que o filho deles morreu. Eu não sei exatamente em que momento que vai falar a história, mas como lançou a adaptação agora e eu fiquei com muita vontade de assistir, eu quero ler o livro antes de assistir a adaptação pra conhecer a história, ver o que eu acho e depois só assistir a adaptação. Tenho essa mania de querer sempre ler o livro antes da adaptação, é uma coisa meio pessoal minha. Eu nunca dei muita bola pra esse livro quando eu recebi ele e agora me deu muita vontade de ler, então eu vou tentar ler em breve. Esse ano eu também quero muito ler Frankenstein. É um clássico. Eu ganhei esse livro de aniversário faz alguns anos já, de uma amiga minha. E eu assisti a adaptação recentemente do Del Toro, né? Com o Jacob Elord, sei lá. Me deu muita vontade de saber mais da história, né? Então, por que não ler o livro pra saber mais detalhes do que rolou e como foi? Porque eu achei a adaptação bem boa, assim. Ela me cansou em alguns momentos, mas eu achei uma boa adaptação. E me deu muita vontade de saber mais aprofundado sobre a história. Então, eu quero muito ler esse livro. Na verdade, eu queria ter lido já ele no finalzinho do ano passado. Que eu assisti finalzinho do ano passado a adaptação, né? Mas lerei ele esse ano com certeza, assim, certeza absoluta que desse ano não passa. Agora vamos entrar no mundinho da fantasia, gente. Eu selecionei alguns livros de fantasia que eu quero ler, mas tem outros também, porém eu pensei, cara, eu não vou botar todos os livros que eu quero ler de fantasia, porque senão não vai ter como. Então eu selecionei alguns que já estão parados há um tempo aqui na minha estante também, bastante tempo, aliás, sei lá, uns 4 anos talvez. Vou botar como prioridade pra ler eles. A maioria tem continuação, então vamos considerar para esse ano apenas o primeiro livro, ok? Temos Vilão, da Vi Schwab. A única coisa que eu li da Vi Schwab foi a de La Rue, né? A Vida Invisível de Ed La Rue, que aliás eu quero reler em breve, porque estou com muita saudade dessa história. Mas Vilão é um livro muito bem falado dela. Nossa, Stephanie, sobre o que se trata? Eu não faço a mínima ideia. Eu comprei totalmente pelo hype do BookTube, na época que tava muito hypado esse livro. Eu sei que tem a continuação, né, Vingança, mas eu só tenho o Vilão aqui e eu vou considerar que eu vou ler só esse aqui. Eu sei que é uma fantasia, eu sei que tem o Victor e o Eli, e é isso que eu sei do livro. E sei que muita gente fala bem e que dizem que é muito bom, então eu vou ler. E depois eu falo pra vocês sobre o que se trata daí com mais detalhes, se não... Assim, gente, eu pesquisei a sinopse antes de vir fazer o vídeo pra eu fazer o roteiro, só que eu fiquei meio assim... E eu não gosto muito de ler muita sinopse, porque eu gosto muito de ir descobrindo a história do jeito que a autora quer me contar, sabe? Então, assim, eu até li, mas fiquei um pouco confusa. Vou ser bem sincera com vocês. Eles são bem amigos, o Victor e o Eli, mas acontece alguma coisa e o Victor é preso e ele é solto depois de muito tempo. Ele vai atrás do Eli, eu acho. Na verdade, ele foge, tá? Enfim, eu não sei o que abalou essa amizade, mas eu irei descobrir. Continuando com a Vi Schwab, eu tenho também um tom mais escuro de magia dela. Na verdade, eu tenho a série completa, tá? De um tom mais escuro de magia, que eu não sei qual é o nome da série. Mas enfim, eu tenho o box com os 3 livros. Olha só que fofo. Sim, o marcador faz isso, eu achei muito fofo. E essa edição tá bem bonita, tá? Aliás, eu achei bem bonita essas capas novas. Eu não gostava das capas antigas. Na verdade, que não são mais tão novas assim. Já foi relançado faz um tempo, mas eu tenho ele há um tempo, como eu falei pra vocês. E esse aqui, eu dei uma pesquisada também, gente. Olha só. Acontece que existem vários mundos
universos paralelos e você consegue viajar entre eles, mas não todo mundo consegue viajar entre eles. O Kel, ele consegue viajar entre os mundos. Ele é uma das poucas pessoas que ainda consegue fazer isso, pelo que eu vi. E acontece um rolê que ele encontra uma ladra nesse meio tempo e ela rouba uma coisa dele e faz ele levar ela pro outro mundo junto com ele. E daí, enfim, tretas. Pequena sinopse que eu consigo fornecer pra vocês do livro é essa. Sinto muito. Quem acompanha aqui há anos sabe que eu não sou a melhor pessoa pra fornecer sinopses. Mas assim que eu ler, eu vou trazer uma sinopse bem melhor pra vocês daí, tá? Podem acreditar em mim. Seguimos pelas fantasias. Eu tenho aqui uma série que tá há muito tempo na minha estante, gente. Que é Os Instrumentos Mortais. Eu tenho toda a série dos Instrumentos Mortais. E eu tenho o primeiro livro dos Artifícios das Trevas. Eu não sei se é esse que eu tenho. Mas assim, eu já vi o filme, eu já vi a série, eu nunca li os livros. Só que eu sei que tem uma ordem específica pra ler Cassandra Clare, porque ela tem diversos livros também, né? E eu não sei muito bem se eu começo por esse ou se eu deveria começar por um outro livro. Então, assim, eu aceito dicas de qual ordem ler. Se vocês não me derem dicas, daí eu vou pesquisar também, né? Que eu posso fazer isso, eu tenho mãos. Basicamente, pra quem não conhece a história, nós vamos ter a Clary. A mãe dela desaparece, e no mesmo dia que a mãe dela desaparece, aparecem caçadores das sombras pra salvar ela e pegar ela, meio que sequestrar ela, na verdade. E o que são esses caçadores das sombras? Eles são, né, pessoas que eles caçam seres sobrenaturais. Sim, uma vibe meio supernatural, mas não tão legal quanto Supernatural, na minha cabeça, né? Só lendo pra saber. E, basicamente, essa é a vibe. Eu vi a série faz muito tempo, foi logo que lançou, então a minha memória não tá muito fresca pro que acontece. Porém, eu olhei, quando eu tava selecionando os livros pro vídeo, que eu queria escolher alguns livros pra ler esse ano, eu olhei pra essa série e falei, cara, eu acho que tá na hora de finalmente desencalhar esses livros da minha estante e daí ver se é a minha vibe, se eu quero manter eles ou se não. Então, aqui estamos nós. E por último, mas com certeza não menos importante, nós vamos ter um clássico. Na verdade, eu quero ler mais clássicos esse ano, não só esse, mas eu selecionei um aqui pra representar. Eu tenho mais alguns aqui na minha estante, eu acho. Mas eu peguei esse aqui pra representar, que é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. O Saramago é um autor português, pra quem não sabe. Eu não sabia. Esse livro vai contar a história de uma cidade em que as pessoas começam a ficar cegas, do nada, assim. E daí começa uma pandemia, uma epidemia, enfim, de cegueira. Acho que é uma epidemia, porque não é... eu acho que é uma epidemia, porque não é pelo mundo todo. Isso, é uma epidemia, não é pelo mundo todo, tá? Então, numa cidade específica começa essa epidemia de cegueira e a gente vai acompanhar a população lidando com isso, porque é do nada que elas começam a ficar cegas. E, pelo que eu entendi, vai falar muito também sobre o ser humano em si, nessas situações. Como ele saberia lidar com isso. Clássicos são clássicos por um motivo. Então, eu tô com muita expectativa. Depois que eu comecei a ler clássicos, eu comecei a entender realmente por que eles são clássicos. Eu comecei com clássicos mais tranquilos, tá? Eu não nasci lendo clássicos super difíceis. O primeiro clássico que eu li, eu acho que foi Mulherzinhas. Nem sei se foi, na verdade. Eu li bastante Jane Austen. E daí fui progredindo. Quando eu li O Senhor das Moscas, eu fiquei assim... Meu Deus... Mas é meio que... Clássicos não são chatos. E eu acho que eu tinha muito na cabeça quando eu comecei a ser leitora que clássicos eram chatos. Mas clássicos não são chatos. Eles só têm, às vezes, uma linguagem mais difícil. Mas, às vezes, você pode buscar uma edição que traz uma linguagem um pouco mais jovem pra você começar a ler. Mas depois é legal você começar também uma tradução e como... Uma tradução mais, assim, robusta mesmo. Porque eu acho que enriquece o vocabulário. Porque... eu fui percebendo que quando eu tô lendo menos e tô assistindo mais coisas em redes sociais, assim, o meu vocabulário começa a ficar ruim. Isso é ruim, porque na minha profissão eu falo muito, né? Eu sou nutricionista. Então, eu preciso ter um vocabulário mais cheio de palavras. E eu sinto que ler clássicos também consegue fazer com que eu tenha um vocabulário mais repleto de palavras. E eu não tô falando que eu quero falar difícil, não é isso. Eu quero falar normal, né? Mas conhecer mais palavras é interessante. Então, esse ato de ler e às vezes não saber o significado de uma palavra e ir lá buscar o que ela significa é muito legal. Eu sentia muita falta disso. Então, essa parte também é legal de ler mais clássicos, de buscar informações e aprender coisas novas, aprender palavras novas, se sentir meio burro sem entender e ter que pensar um pouco no que aquilo significa. Eu acho que clássicos são o melhor tipo de livro pra você pensar um pouco fora da caixa. Claro que tem outros também, mas eu me sinto assim, pelo menos com clássicos. Então foi isso, gente. Esses são os livros que eu quero muito ler agora, em 2026. E que eu acho que pela primeira vez na minha vida eu vou conseguir cumprir e ler todos. Mas assim,
Não dá pra ter certeza ainda, né? Mas eu espero conseguir. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir se você gostou, se inscrever no canal também pra me ajudar agora que eu tô voltando. Deixar o seu comentário aqui, se você tiver alguma dica, alguma sugestão. Se já leu algum desses livros e quiser me dar a sua opinião, eu estou aceitando também. Um beijo e até o próximo vídeo.